Existe uma verdade incômoda que atravessa gerações, sussurrada nos corredores do poder, mas jamais proclamada nas praças públicas. Enquanto multidões exaustas celebram suas jornadas intermináveis como medalhas de honra, enquanto sociedades inteiras erguem altares ao sacrifício perpétuo, uma minoria silenciosa compreende o que Nicolau Maquiavel desvendou há séculos. O trabalho duro, na forma como nos ensinaram a cultuá-lo, não passa de uma armadilha meticulosamente construída para manter as massas exatamente onde estão. Não se trata de preguiça disfarçada de sabedoria, nem de uma justificativa conveniente para a mediocridade. Trata-se de algo infinitamente mais perturbador, a revelação de que aqueles que mais trabalham raramente são aqueles que mais prosperam, e que essa distorção não é um acidente do destino, mas um projeto deliberado de controle social. Maquiavel, observador implacável da natureza humana e dos mecanismos invisíveis que regem o poder, nunca se contentou com as narrativas reconfortantes que adormecem as consciências. Ele enxergou além das aparências, dissecou os jogos ocultos que determinam quem ascende e quem permanece aprisionado em ciclos de esforço infrutífero. Em sua análise fria e precisa da realidade política, o pensador florentino identificou um padrão recorrente. Os príncipes bem-sucedidos não eram necessariamente os mais laboriosos, mas sim os mais astutos, os que compreendiam que a virtude não reside na quantidade de suor derramado, mas na capacidade de ler as forças em movimento e posicionar-se estrategicamente diante delas. Enquanto outros se esgotavam em batalhas perdidas, os verdadeiros mestres do poder economizavam energia para os momentos decisivos, aqueles raros instantes em que uma única ação calculada vale mais que 1000 dias de labor indiscriminado. A pergunta que deveria inquietar cada pessoa que assiste a este vídeo é devastadoramente simples. Por que razão nos ensinaram a valorizar tanto o esforço em si, independentemente de seus resultados? Por que crescemos ouvindo que o caminho digno é sempre o mais árduo, que a recompensa mora na dificuldade, que precisamos provar nosso valor através da exaustão constante? Maquiavel teria reconhecido imediatamente o propósito por trás dessa doutrinação moral. Manter a maioria ocupada demais, cansada demais, condicionada demais para questionar as estruturas que perpetuam sua submissão. Quando uma sociedade consegue convencer seus membros de que trabalhar até o esgotamento é uma virtude suprema, ela cria cidadãos que policiaram a si mesmos, que se sentirão culpados por descansar, por pensar estrategicamente, por buscar atalhos inteligentes. É o controle perfeito, aquele que dispensa guardas externos, porque implantou o carcereiro dentro de cada mente. Mas existe um nível ainda mais profundo nessa armadilha, uma camada que Maquiavel iluminaria com sua característica ironia sombria. O trabalho duro não apenas esgota o corpo e ofusca o pensamento estratégico. Ele também funciona como um poderoso narcótico emocional, oferecendo a ilusão de progresso enquanto mantém as pessoas presas em suas posições. Cada dia de esforço intenso traz consigo uma sensação de dever cumprido, um alívio temporário da ansiedade existencial. Uma narrativa pessoal que pode ser contada a si mesmo no espelho. Eu estou fazendo a minha parte, eu mereço o que vier. Essa falsa sensação de controle é precisamente o que impede milhões de enxergar que estão correndo em esteiras, queimando energia infinita sem jamais sair do lugar. Enquanto isso, aqueles que compreenderam as regras reais do jogo observam de seus postos estratégicos, sabendo que a verdadeira vantagem nunca esteve na capacidade de trabalhar mais, mas na sabedoria de trabalhar diferente. Este vídeo não é para quem busca conforto em mentiras bem intencionadas. É para aqueles que possuem coragem suficiente para encarar uma verdade desconfortável.
que Maquiavel, ao descrever os mecanismos do poder político, estava simultaneamente revelando as leis invisíveis que governam o sucesso em todas as esferas da existência humana. Nas próximas palavras, você descobrirá por que o trabalho duro, tal como pregado pela moral convencional, é frequentemente o caminho mais longo e menos eficaz para qualquer destino desejável. Você entenderá como as estruturas de poder se beneficiam dessa crença coletiva e, mais importante, aprenderá a identificar quando está sendo manipulado por ela. Prepare-se para questionar tudo o que lhe ensinaram sobre mérito, esforço e recompensa. Porque uma vez que você enxerga o jogo tal como Maquiavel o revelou, não há mais como fingir que ele não existe. A primeira revelação que emerge dos escritos de Maquiavel, especialmente quando lidos com olhos livres do moralismo que tantas vezes obscurece seu verdadeiro significado, é que existe uma inversão fundamental entre o que as sociedades declaram valorizar e o que efetivamente recompensam. Nas praças públicas, nos púlpitos, nos discursos oficiais, celebra-se o trabalhador incansável, aquele que chega mais cedo e sai mais tarde, que sacrifica saúde e relações pessoais em nome de suas obrigações. Ele é pintado como modelo de virtude, como exemplo a ser seguido, como pilar sobre o qual civilizações são construídas. Porém, quando Maquiavel analisava quem efetivamente ocupava os postos de comando, quem acumulava riqueza verdadeira, quem moldava o destino das cidades, ele raramente encontrava esses mártires do trabalho duro no topo da pirâmide. O pensador florentino observou algo profundamente perturbador. Aqueles que alcançavam e mantinham o poder eram frequentemente indivíduos que haviam dominado a arte de fazer outros trabalharem por eles, que compreendiam a diferença entre estar ocupado e ser eficaz, que sabiam quando empregar força e quando empregar astúcia. Nos corredores do poder de Florença, nos palácios dos príncipes italianos, nas cortes europeias que ele estudou minuciosamente, Maquiavel testemunhou inúmeras vezes como homens extremamente laboriosos eram superados por aqueles que pensavam estrategicamente. Um comandante que exauria suas tropas em marchas intermináveis perdia para aquele que escolhia cuidadosamente seus campos de batalha. Um governante que se afogava em detalhes administrativos era manobrado por aquele que delegava tarefas enquanto concentrava sua atenção nos movimentos decisivos. Esta observação não era para Maquiavel uma defesa da preguiça ou da negligência. Era algo muito mais sofisticado. O reconhecimento de que a natureza da realidade favorece a inteligência estratégica sobre o esforço bruto. Na natureza, o predador bem-sucedido não é aquele que corre atrás de cada presa em potencial, esgotando-se em perseguições infrutíferas. É aquele que observa, aguarda, escolhe o momento certo e ataca com precisão letal quando a oportunidade se apresenta. Maquiavel aplicava essa mesma lógica aos assuntos humanos, compreendendo que a virtude, aquela qualidade essencial que ele tanto valorizava, tinha mais a ver com timing, percepção e decisão do que com quantidade de esforço despendido. Um homem de virtude sabe quando agir e quando esperar, quando lutar e quando recuar, quando trabalhar intensamente e quando preservar energia para batalhas futuras. Mas por que então essa inversão entre discurso e realidade? Por que celebrar publicamente algo que privadamente não conduz ao poder? Maquiavel oferece uma resposta inquietante, porque aqueles que já ocupam posições de vantagem têm profundo interesse em manter a maioria, acreditando em virtudes que, ironicamente, perpetuam sua subordinação. Quando você convence uma população inteira de que o trabalho duro é o único caminho legítimo para a prosperidade,
você cria um exército de pessoas que gastarão suas vidas inteiras trabalhando intensamente dentro de sistemas que foram desenhados para extrair seu valor sem nunca lhes conceder acesso real ao poder. É uma forma de controle infinitamente mais eficaz do que correntes físicas, porque as pessoas abraçam voluntariamente suas próprias limitações, sentindo-se até mesmo orgulhosas delas. O príncipe astuto, na visão maquiavélica, compreende que precisa de súditos produtivos, mas não ameaçadores. Ele necessita de pessoas que trabalhem diligentemente, mas que não desenvolvam a consciência estratégica necessária para desafiar sua posição. A solução: propagar uma ética que glorifica o trabalho duro, enquanto simultaneamente desencoraja o pensamento estratégico, que trata a astúcia como algo moralmente suspeito, que confunde obediência laboriosa com virtude genuína. Dessa forma, as massas permanecem ocupadas, exaustas demais para conspirar, condicionadas demais para questionar, sempre acreditando que sua recompensa virá eventualmente se apenas continuarem trabalhando um pouco mais arduamente. A genialidade dessa armadilha reside em sua capacidade de se auto-perpetuar. Aqueles que trabalham duramente e não prosperam não culpam o sistema. Culpam a si mesmos por não terem trabalhado duro o suficiente. Dobram seus esforços, intensificam seus sacrifícios, aprofundam seu esgotamento. Tudo isso na crença sincera de que estão no caminho certo. E quando, décadas depois, olham para trás e percebem que permaneceram essencialmente no mesmo lugar, enquanto outros ascenderam com aparente facilidade, frequentemente atribuem essa discrepância à sorte, às conexões, à injustiça do mundo, raramente percebendo que foram jogadores em um jogo cujas regras reais nunca lhes foram reveladas. Maquiavel não julgava essa realidade como boa ou má, simplesmente a descrevia com a precisão cirúrgica de um anatomista que disseca um corpo, revelando os órgãos e sistemas ocultos sob a pele. Esta é a primeira verdade desconfortável que você precisa confrontar. O mundo está estruturado de tal forma que o trabalho duro, desacompanhado de consciência estratégica, funciona primariamente como mecanismo de controle social. Você pode escolher ignorar essa realidade e continuar acreditando que esforço e recompensa mantêm uma relação linear e justa. Ou pode fazer o que Maquiavel faria: reconhecer o jogo pelo que realmente é e começar a jogar pelas regras reais, não pelas regras que te ensinaram a acreditar. A questão não é se essa verdade é agradável ou reconfortante. A questão é se ela é verdadeira. E se é verdadeira, o que você pretende fazer com esse conhecimento? Maquiavel viveu em uma era na qual as pretensões de legitimidade política ainda se apoiavam pesadamente em narrativas divinas e linhagens nobiliárias. Um príncipe reivindicava seu trono, não apenas pela força, mas por direito de nascimento, por bênção celestial, por alguma qualidade intrínseca que supostamente o tornava adequado ao comando. O pensador florentino, com seu característico ceticismo, despedaçou essas ilusões, demonstrando que o poder era conquistado e mantido através de mecanismos bem mais terrestres. Força, astúcia, alianças estratégicas, capacidade de ler o momento histórico e agir decisivamente. Ele mostrou que príncipes nascidos em berços dourados caíam rapidamente se não possuíssem as qualidades necessárias para manter o poder, enquanto homens de origem humilde podiam ascender se dominassem a arte de navegar as correntes da fortuna e da necessidade. Na contemporaneidade, as narrativas de legitimação mudaram de roupagem, mas não de essência. No lugar do direito divino dos reis, temos agora o mito da meritocracia, a ideia reconfortante de que vivemos em sistemas onde o talento e o esforço individual determinam naturalmente quem ascende e quem permanece estagnado. Segundo essa doutrina moderna,
Aqueles que ocupam posições de privilégio as merecem, porque trabalharam mais, estudaram mais, sacrificaram mais. E, inversamente, aqueles que lutam em dificuldade estão onde estão porque não se esforçaram o suficiente, não desenvolveram as habilidades certas, não fizeram as escolhas adequadas. É uma narrativa sedutora, porque oferece a ilusão de justiça cósmica e controle individual. Mas Maquiavel a reconheceria imediatamente pelo que é: uma nova vestimenta para a antiga necessidade que os poderosos sempre tiveram de justificar suas posições. A armadilha aqui é duplamente cruel. Primeiro, porque convence aqueles que nascem em desvantagem de que sua posição reflete algum defeito pessoal, alguma insuficiência de caráter ou esforço, levando-os a dobrar seus sacrifícios em sistemas que foram desenhados estruturalmente para limitar sua mobilidade. Segundo, porque legitima as vantagens daqueles que nasceram em posições privilegiadas, permitindo-lhes acreditar sinceramente que suas conquistas são produto puro de seus méritos individuais, mesmo quando começaram a corrida quilômetros à frente dos demais. Maquiavel compreenderia perfeitamente como essa narrativa serve aos interesses dos poderosos. Ela mantém a ordem social estável ao fazer com que cada pessoa aceite sua posição como justa, reduzindo assim a probabilidade de revoltas ou questionamentos estruturais. O trabalho duro se torna, nesse contexto, não apenas uma armadilha individual, mas um componente essencial de todo o sistema meritocrático. Funciona como um teste de fé, uma forma de separar os verdadeiros crentes dos céticos. Aqueles que trabalham incansavelmente demonstram sua adesão ao sistema, sua crença de que ele eventualmente os recompensará se apenas persistirem o suficiente. E quando o sistema falha em recompensá-los, quando décadas de esforço produzem apenas mobilidade marginal, eles raramente culpam a estrutura, culpam a si mesmos e trabalham ainda mais arduamente. É o ciclo perfeito de autocontrole, onde as vítimas da armadilha se tornam seus guardiões mais fervorosos, policiando não apenas a si mesmas, mas também censurando aqueles que ousam questionar a justiça fundamental do arranjo. Maquiavel observou em sua época como os príncipes mais bem-sucedidos eram aqueles que compreendiam a diferença entre aparência e realidade, entre o que se diz publicamente e o que se faz privadamente. Eles proclamavam governar pelo bem comum, enquanto simultaneamente calculavam cada movimento em termos de manutenção e expansão de poder. Eles elogiavam a virtude enquanto praticavam o pragmatismo. Essa mesma dinâmica permeia as estruturas meritocráticas modernas. Corporações proclamam que promovem com base no mérito puro, enquanto estudos demonstram repetidamente que conexões, origens sociais e pura sorte desempenham papéis enormes. Sociedades declaram oferecer oportunidades iguais enquanto mantêm estruturas educacionais, econômicas e sociais que perpetuam vantagens geracionais. A pessoa que trabalha dura e honestamente dentro desse sistema, acreditando piamente na narrativa meritocrática, está em posição análoga àquele súdito leal que Maquiavel descreveria como útil ao príncipe, mas improvável de se tornar príncipe ele mesmo. Ela cumpre sua função, mantém o sistema operando, legitima a ordem existente com sua participação diligente, mas raramente desenvolve a consciência estratégica necessária para transcender sua posição. Enquanto isso, aqueles que já nascem com vantagens não apenas se beneficiam de seus recursos superiores, mas também do fato de que seus competidores estão jogando um jogo diferente, um jogo onde o trabalho duro substitui o pensamento estratégico, onde esforço moral substitui a análise fria da realidade. A verdade desconfortável que emerge é que o trabalho duro, no contexto de um sistema meritocrático,
frequentemente funciona como um marcador de quem ainda não compreendeu as regras reais. Aqueles que realmente entendem como funcionam os mecanismos de ascensão social não dependem primariamente de trabalhar mais horas. Dependem de posicionamento estratégico, de construção de capital social, de estar nos lugares certos, nos momentos certos, de saber quais sinais enviar e quais jogos jogar. O trabalho duro pode ser parte de sua estratégia, mas é sempre subordinado à estratégia maior, nunca confundido com a estratégia em si. Maquiavel aplaudiria essa clareza, reconhecendo nela a diferença entre aqueles que compreendem como o poder realmente funciona e aqueles que permanecem cativos de ilusões reconfortantes. Um dos conceitos mais profundos que Maquiavel legou à posteridade é sua análise da relação entre virtude e fortuna, entre a capacidade humana de agir e as forças circunstanciais que moldam o campo de possibilidades. Para o pensador florentino, a fortuna não era simplesmente sorte aleatória, mas sim a representação de todas aquelas forças que escapam ao controle direto do indivíduo. O momento histórico em que se nasce, as condições econômicas prevalecentes, os movimentos de massas, as dinâmicas de poder já estabelecidas. A virtude, por sua vez, não era uma virtude moral no sentido convencional, mas a capacidade de ler essas forças, de identificar o momento propício e de agir com decisão quando a oportunidade se apresenta. A armadilha do trabalho duro, vista através dessa lente maquiavélica, revela-se ainda mais insidiosa. Quando você glorifica o esforço constante e indiscriminado, você essencialmente ensina as pessoas a ignorarem a fortuna, a acreditarem que podem forçar resultados através de pura determinação, independentemente das circunstâncias. É como ensinar um navegador a simplesmente remar mais forte, sem nunca lhe explicar sobre correntes, marés, ventos e estrelas. Ele gastará energia infinita remando contra correntes impossíveis, convencido de que o problema é sempre sua falta de esforço, nunca percebendo que deveria estar lendo as condições e ajustando seu curso de acordo com elas. Maquiavel teria reconhecido isso como não apenas ineficaz, mas tragicamente desperdiçador da única vida que cada pessoa possui. O homem de virtude, na concepção maquiavélica, não é aquele que trabalha indiscriminadamente e constantemente. É aquele que observa, que estuda os padrões, que identifica quando as condições estão favoráveis e quando estão adversas. Ele sabe que há momentos para a ação intensa e momentos para a conservação de recursos. Há estações para plantar e estações para colher. E confundir uma com a outra leva ao desperdício e ao fracasso. Quando Maquiavel analisava líderes militares, ele elogiava não aqueles que lutavam constantemente, mas aqueles que escolhiam suas batalhas sabiamente, que sabiam quando engajar e quando recuar, que preservavam suas forças para os momentos decisivos. Um general que exaure seu exército em escaramuças intermináveis não terá recursos quando a batalha verdadeiramente importante chegar. Aplicando esse princípio ao contexto individual, percebemos que o trabalho duro constante é frequentemente um sintoma de falta de consciência estratégica. A pessoa que trabalha 70 horas por semana indefinidamente está ou em um momento de fortuna extremamente favorável que justifica esse investimento temporário, ou está simplesmente falhando em ler as condições, gastando energia em contextos que não oferecem retorno proporcional. Maquiavel observaria essa pessoa com a mesma perplexidade com que observaria um comandante que mantém suas tropas em marcha forçada, mesmo quando não há inimigo à vista. É movimento sem propósito estratégico, esforço desconectado de objetivos inteligentes, uma recusa em distinguir entre estar ocupado e estar progredindo.
A verdadeira virtude exige algo muito mais difícil do que simplesmente trabalhar duro. Exige a coragem de olhar honestamente para as circunstâncias e admitir quando elas não estão favoráveis, quando o esforço aplicado não está gerando os resultados esperados, quando seria mais prudente reposicionar-se ou esperar por condições melhores. Isso vai radicalmente contra a ética do trabalho duro, que trata qualquer pausa, qualquer reconsideração estratégica, qualquer admissão de que talvez o timing não esteja certo como sinais de fraqueza ou falta de compromisso. Maquiavel rejeitaria essa rigidez como tola, reconhecendo que a flexibilidade estratégica é precisamente o que separa aqueles que eventualmente triunfam daqueles que se esgotam em batalhas perdidas. Considere o empreendedor que trabalha incansavelmente em um negócio durante anos, investindo energia infinita, sacrificando tudo, mas operando em um mercado em declínio ou com um modelo fundamentalmente falho. A ética do trabalho duro lhe dirá para perseverar, para trabalhar ainda mais arduamente, para nunca desistir. Maquiavel lhe diria algo radicalmente diferente. Reconheça quando a fortuna não está ao seu lado. Preserve seus recursos. Reposicione-se para um campo mais favorável. E então, quando as condições estiverem corretas, aplique sua virtude com intensidade total. A diferença entre esses dois conselhos pode ser a diferença entre uma vida desperdiçada em esforço heróico mais infrutífero e uma vida de realizações estratégicas genuínas. A sociedade moderna, ao glorificar o trabalho duro indiscriminado, essencialmente treina as pessoas a ignorarem a dimensão temporal e circunstancial da ação eficaz. Cria-se uma espécie de cegueira estratégica, onde quantidade de esforço substitui qualidade de posicionamento. As pessoas se sentem moralmente superiores por trabalharem constantemente, independentemente de estarem trabalhando em coisas certas ou no momento certo. É uma forma peculiar de auto-engano que Maquiavel teria identificado como profundamente prejudicial aos próprios interesses daqueles que a praticam. O pensador florentino não tinha paciência com ilusões reconfortantes. Ele insistia em olhar para a realidade tal como ela é, não como gostaríamos que fosse. Portanto, a segunda grande revelação maquiavélica sobre a armadilha do trabalho duro é esta. O esforço desconectado da leitura estratégica das circunstâncias é frequentemente não apenas ineficaz, mas contraproducente. Ele esgota recursos que poderiam ser preservados para momentos mais propícios, cria a ilusão de progresso quando pode não haver nenhum. E mais importante, impede o desenvolvimento da própria capacidade de ler a fortuna, que é essencial para qualquer forma genuína de virtude. Quando você está constantemente ocupado, exausto, mergulhado em tarefas intermináveis, não tem tempo nem energia mental para a observação cuidadosa, para a análise estratégica, para o reconhecimento de padrões que poderiam revelar oportunidades reais ou armadilhas a serem evitadas. Maquiavel dedicou atenção considerável ao tema da percepção e da aparência no exercício do poder. Um de seus insights mais penetrantes foi reconhecer que, em muitos contextos, como você é percebido, importa tanto ou mais do que o que você realmente é ou faz. Um príncipe pode ser relativamente fraco em recursos militares reais, mas se for percebido como poderoso e implacável, essa percepção por si só desencorajará desafios e atrairá aliados. Inversamente, um príncipe que possua recursos consideráveis, mas seja percebido como hesitante ou fraco, convidará constantemente conspirações e ataques. A lição é clara: o poder não é apenas uma questão de capacidades objetivas, mas de como essas capacidades são lidas e interpretadas por outros atores relevantes. Aplicando essa lógica ao contexto do trabalho e da ascensão profissional,
emerge uma verdade profundamente incômoda. Frequentemente, importa mais parecer valioso do que ser laborioso. A pessoa que domina a arte da visibilidade estratégica, que sabe quais projetos conferem prestígio, que entende como comunicar suas contribuições efetivamente, que cultiva relacionamentos com tomadores de decisão, frequentemente avança mais rapidamente do que aquela que simplesmente trabalha duro em silêncio. Maquiavel não julgaria isso como injusto ou imoral. Ele simplesmente reconheceria como a realidade funciona. Em um mundo onde aqueles que controlam recursos e oportunidades têm atenção limitada e informação imperfeita, a percepção inevitavelmente media o reconhecimento e a recompensa. A armadilha do trabalho duro se aprofunda aqui, porque a ética tradicional nos ensina exatamente o oposto. Somos instruídos a manter a cabeça baixa, a deixar o trabalho falar por si mesmo, a confiar que o esforço silencioso será eventualmente reconhecido pelos seus méritos intrínsecos. É uma crença quase religiosa na justiça imanente do universo, na ideia de que boas ações necessariamente geram boas consequências sem necessidade de mediação humana ou construção deliberada de percepção. Maquiavel teria classificado essa crença como não apenas ingênua, mas ativamente prejudicial aos interesses daqueles que a abraçam. No mundo real dos assuntos humanos, aquilo que não é visto ou comunicado efetivamente pode muito bem não existir para propósitos práticos. Pior ainda, o trabalho duro excessivo frequentemente prejudica ativamente a percepção que outros têm de você. Quando você está constantemente ocupado, sempre disponível, perpetuamente sobrecarregado, você sinaliza inconscientemente baixo status e falta de poder. Aqueles que realmente ocupam posições de comando raramente aparentam estar desesperados ou exaustos. Eles cultivam uma aparência de controle, de recursos em reserva, de capacidade de escolher onde aplicar sua atenção. Se você está sempre correndo, sempre apagando incêndios, sempre trabalhando até tarde, a mensagem implícita é que você não controla sua própria agenda, que não possui o poder de delegar ou recusar demandas inadequadas. Maquiavel observaria isso como um sinal de fraqueza, que convida a exploração adicional ao invés de reconhecimento e promoção. Considere dois profissionais com capacidades objetivas similares. O primeiro trabalha 12 horas por dia, entrega tudo o que lhe é pedido, raramente se recusa a assumir tarefas adicionais, mas não cultiva deliberadamente sua reputação nem comunica suas conquistas estrategicamente. O segundo trabalha 8 horas de forma focada, escolhe projetos com alta visibilidade, cultiva relacionamentos com stakeholders-chave e garante que suas contribuições sejam conhecidas e compreendidas pelos tomadores de decisão relevantes. Qual deles você apostaria que será promovido primeiro? A resposta deveria ser óbvia para qualquer um que compreenda como organizações realmente funcionam, mas a ética do trabalho duro obscurece essa realidade, fazendo com que o primeiro profissional se sinta moralmente superior enquanto permanece estagnado. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos, porque o medo é mais controlável e previsível do que o amor. Mas ele também reconheceu a importância de cultivar uma boa reputação, de ser visto sob luz favorável por aqueles cujo suporte você necessita. Essa aparente contradição se resolve quando percebemos que ele está falando sobre gerenciar percepções de formas diferentes para audiências diferentes. Com súditos em geral, inspire respeito através de força percebida. Com aliados potenciais, cultive percepções de confiabilidade e valor. Com superiores, demonstre competência e lealdade sem aparentar desesperança ou subordinação excessiva. É tudo sobre ler o contexto e moldar percepções estrategicamente de acordo com seus objetivos.
A pessoa aprisionada na armadilha do trabalho duro raramente desenvolve essas sofisticações. Ela opera com uma teoria implícita de que há uma correspondência direta e automática entre esforço e reconhecimento, que o universo está prestando atenção e mantendo um registro justo. Maquiavel riria dessa inocência, não com crueldade, mas com o ceticismo do observador que viu repetidamente como o mundo realmente funciona. Ele apontaria para incontáveis exemplos de pessoas virtuosas e laboriosas que terminaram suas vidas em obscuridade, enquanto outras, mais astutas na arte da percepção e do posicionamento, alcançaram alturas de poder e influência. A questão moral de se isso é justo é irrelevante para sua análise. O que importa é reconhecer o padrão e agir de acordo com a realidade observada. Isso não significa abandonar competência real ou produzir trabalho de baixa qualidade. Maquiavel valorizava a substância. Ele simplesmente reconhecia que substância sem percepção estrategicamente cultivada raramente alcança seu potencial de impacto. A virtude genuína combina capacidade real com consciência de como essa capacidade precisa ser percebida e comunicada para ser eficaz no contexto social e político. O trabalho duro, quando desconectado dessa consciência estratégica sobre percepção, torna-se uma forma de autossabotagem, onde você produz valor genuíno, mas falha em capturar os benefícios desse valor, porque ninguém relevante está prestando atenção ou compreendendo adequadamente o que você fez. Entre as muitas observações penetrantes que Maquiavel fez sobre a natureza humana, destaca-se seu reconhecimento de que as pessoas tendem a valorizar aquilo que é escasso ou difícil de obter, enquanto tratam com desprezo aquilo que está facilmente disponível. Ele notou como príncipes que se tornavam excessivamente acessíveis ou generosos frequentemente perdiam o respeito de seus súditos, enquanto aqueles que mantinham certa distância e distribuíam favores parcamente eram mais respeitados e temidos. Não se trata de crueldade gratuita, mas de compreensão profunda de como a psicologia humana funciona. Escassez cria percepção de valor, enquanto abundância gera desvalorização, independentemente do valor intrínseco real. Aplicando esse princípio ao contexto do trabalho, emerge outra dimensão da armadilha. Quando você está sempre disponível, sempre disposto a assumir mais tarefas, sempre trabalhando duro para atender cada demanda que surge, você inadvertidamente sinaliza baixo valor. A lógica psicológica é brutalmente simples. Se seu tempo e energia estão tão prontamente disponíveis, se você nunca recusa ou prioriza, então provavelmente não há grande competição por seus recursos, o que implica que você não deve ser particularmente valioso. É uma conclusão injusta, mas compreensível. Aqueles que realmente possuem alto valor em qualquer mercado têm que fazer escolhas difíceis sobre onde alocar seu tempo limitado. Sua escassez é real e forçada pelas circunstâncias, não performática. Maquiavel aconselharia que a pessoa prudente cultive estrategicamente certa escassez em sua disponibilidade. Isso não significa ser preguiçoso ou não confiável. Significa estabelecer limites claros, priorizar rigorosamente e ocasionalmente recusar demandas quando aceitá-las, dilui seu foco ou compromete trabalho de maior importância. Quando você demonstra que seu tempo é valioso e limitado, que existem critérios pelos quais você decide onde aplicar seus esforços, você eleva sua percepção de valor. Paradoxalmente, trabalhar menos horas, mas de forma mais seletiva e focada frequentemente, resulta em maior respeito e reconhecimento do que trabalhar interminavelmente em tudo que lhe pedem. A armadilha do trabalho duro cria o oposto, uma espiral descendente de desvalorização. Quanto mais você trabalha, mais tarefas lhe são atribuídas.
Quanto mais você demonstra disponibilidade ilimitada, mais outros presumem que podem depositar demandas adicionais sobre você. E, crucialmente, quanto mais você aceita essa dinâmica, menos valor percebido você possui aos olhos daqueles que controlam recompensas e oportunidades. Você se torna a pessoa confiável, mas não excepcional. O trabalhador sólido, mas substituível. Aquele a quem se recorre quando há trabalho pesado a ser feito, mas não quando há decisões estratégicas a serem tomadas ou oportunidades de liderança a serem distribuídas. Maquiavel observou como os melhores estrategistas frequentemente retinham recursos, criando reservas que poderiam ser implantadas nos momentos mais decisivos. Um comandante que comprometesse todas as suas tropas na primeira batalha não teria nada em reserva para manobras subsequentes ou emergências inesperadas. O mesmo princípio se aplica ao capital humano individual. Quando você está constantemente operando no limite de sua capacidade, trabalhando a cada hora disponível, você não possui reservas de energia, tempo ou atenção mental para quando oportunidades verdadeiramente importantes surgem. A pessoa estratégica mantém intencionalmente certa margem, certa capacidade não utilizada que pode ser mobilizada quando o timing está certo e os retornos potenciais justificam o investimento. Existe também uma dimensão psicológica mais sutil aqui que Maquiavel apreciaria. Quando você trabalha constantemente em seu limite máximo, você comunica desespero, uma necessidade de provar valor através de esforço visível, porque carece de outras formas de legitimação. Aqueles que já possuem status e poder raramente precisam demonstrar sua value através de trabalho duro ostensivo. Seu valor é presumido, reconhecido através de sinais mais sutis. Ao adotar a postura de trabalho duro perpétuo, você inadvertidamente se categoriza como alguém ainda tentando estabelecer valor básico, não como alguém cujo valor é dado como certo e cujo tempo é consequentemente precioso. A solução maquiavélica não é fingir escassez onde ela não existe genuinamente, mas sim criar escassez real através de escolhas estratégicas sobre onde investir esforço. Isso requer a coragem de dizer não, de priorizar implacavelmente, de ocasionalmente decepcionar pessoas no curto prazo em favor de objetivos de longo prazo mais importantes. Requer reconhecer que seu tempo e energia são recursos finitos que devem ser alocados estrategicamente, não caridade infinita a ser distribuída para qualquer um que solicite. Quando você começa a tratar seu próprio esforço como valioso e escasso, outros começam a tratá-lo da mesma forma. Quando você trabalha indiscriminadamente em tudo, outros presumem que você tem pouco mais a oferecer além de capacidade bruta de trabalho. A grande ironia é que ao trabalhar menos horas, mas de forma mais estratégica e seletiva, você frequentemente produz melhores resultados gerais do que através de esforço exaustivo indiscriminado. Seu trabalho tem maior qualidade porque você não está operando em estado de fadiga constante. Suas escolhas são mais sábias porque você reservou tempo para pensamento estratégico. E, crucialmente, você é percebido como mais valioso porque sua escassez comunica implicitamente que você é um recurso pelo qual vale a pena competir. Maquiavel reconheceria isso não como manipulação desleal, mas como compreensão sofisticada de como o valor é percebido e recompensado em contextos sociais reais. A armadilha do trabalho duro é que ela inverte essa lógica, fazendo você trabalhar mais para ser valorizado menos. Um dos temas centrais na obra de Maquiavel é a importância crítica das alianças e da capacidade de mobilizar forças que excedem seus próprios recursos diretos. O príncipe bem-sucedido, em sua análise, raramente confia exclusivamente em suas próprias capacidades. Ele constrói uma rede de apoiadores, aliados,
mercenários e súditos leais, através da qual multiplica enormemente seu poder efetivo. Maquiavel observou que tentativas de fazer tudo sozinho, de confiar exclusivamente em força própria, frequentemente levam ao fracasso contra oponentes que dominaram a arte de coordenar esforços coletivos. O poder real não é medido apenas pelo que você pode fazer pessoalmente, mas pelo que você pode fazer acontecer através de outros. Essa lição tem implicações devastadoras para a armadilha do trabalho duro. Quando você glorifica o esforço pessoal acima de tudo, quando mede seu valor primariamente pelas horas que você mesmo trabalha, você inadvertidamente se condena a uma forma de isolamento estratégico. Você se torna o lobo solitário, que caça sozinho enquanto outros formam matilhas. E não importa quão forte ou dedicado seja o lobo solitário, a matilha coordenada derrubará presas muito maiores, controlará territórios muito maiores, sobreviverá a condições muito mais adversas. Maquiavel riria da romantização do esforço heróico individual, reconhecendo-a como uma narrativa que serve primariamente para manter pessoas capazes, aprisionadas em seus próprios limites. A pessoa verdadeiramente estratégica compreende que seu objetivo não é maximizar seu próprio esforço pessoal, mas maximizar resultados através da orquestração inteligente de recursos, incluindo o trabalho de outros. Isso significa desenvolver habilidades de delegação, de construção de equipes, de formação de alianças estratégicas, de criação de sistemas onde o trabalho de muitos é coordenado eficientemente. Enquanto o trabalhador duro está orgulhosamente fazendo tudo sozinho, o estrategista está construindo estruturas através das quais 10, 100 ou 1000 pessoas trabalham em direção a objetivos compartilhados dos quais ele se beneficia. A diferença em escala de impacto é astronômica. Maquiavel notou como príncipes que tentavam administrar cada detalhe pessoalmente, rapidamente se sobrecarregavam e perdiam a capacidade de se concentrar em decisões verdadeiramente importantes. Ele elogiava aqueles que sabiam identificar subordinados competentes, delegar apropriadamente e então manter supervisão geral sem se afogar em minúcias operacionais. Essa é uma forma de arte que a ética do trabalho duro frequentemente sabota. Quando você foi condicionado a acreditar que valor reside em esforço pessoal, você sente culpa ao delegar, você hesita em confiar em outros, você cai na armadilha de acreditar que só você pode fazer as coisas adequadamente. O resultado é que você permanece aprisionado, executando tarefas que poderiam ser feitas por outros, enquanto negligencia funções de nível superior que só você pode desempenhar. Existe também uma dimensão de classe social profundamente relevante aqui, que Maquiavel certamente reconheceria. Aqueles que nascem em famílias privilegiadas frequentemente aprendem desde cedo a arte de fazer outros trabalharem para eles. Eles são socializados em ambientes onde delegação, comando de recursos e construção de redes são habilidades naturais e valorizadas. Enquanto isso, aqueles de origens mais humildes são tipicamente ensinados a valorizar o trabalho duro pessoal, a desconfiar de pedir ajuda, a orgulhar-se de fazer tudo sozinhos. Essa diferença em condicionamento psicológico reproduz estruturas de classe geração após geração. Os privilegiados naturalmente multiplicam seu poder através de outros. Os menos privilegiados, heroicamente, se limitam a seus próprios esforços. A armadilha se completa quando reconhecemos que sistemas organizacionais modernos foram explicitamente desenhados para extrair trabalho duro de muitos, enquanto concentram controle estratégico e recompensas nas mãos de poucos. Corporações precisam de trabalhadores dedicados que executem tarefas diligentemente, mas não é seu interesse que esses trabalhadores desenvolvam mentalidades estratégicas ou habilidades de construção de poder. A ética do trabalho duro
mantém pessoas focadas em execução individual, ao invés de pensamento estratégico coletivo. Mantém elas competindo umas contra as outras por reconhecimento baseado em esforço, ao invés de se unindo para renegociar termos fundamentais. Maquiavel reconheceria isso como uma forma brilhante de controle, onde as próprias pessoas, sendo exploradas, defendem fervorosamente o sistema de sua exploração. A alternativa maquiavélica exige mudança fundamental de mentalidade, de executor para orquestrador, de trabalhador para construtor de sistemas, de indivíduo para líder de coalizões. Isso não significa abandono de toda a execução pessoal, especialmente em estágios iniciais de construção de capacidade, mas significa reconhecer que o trabalho duro pessoal deve sempre ser subordinado a uma estratégia maior de multiplicação de impacto através de outros. Cada hora que você trabalha sozinho é uma hora que você não está construindo capacidades, relacionamentos e sistemas que poderiam gerar retornos multiplicados. O estrategista pensa constantemente em alavancagem, em como transformar esforço limitado em resultados desproporcionais através de inteligência, timing e coordenação. Maquiavel ofereceria um teste simples para identificar se você está preso na armadilha. Pergunte-se se seu valor para o mundo é primariamente função de suas próprias horas trabalhadas ou de sistemas, relacionamentos e capacidades que você construiu e que continuariam gerando valor, mesmo se você parasse de trabalhar temporariamente. Se é o primeiro, você está essencialmente vendendo tempo de vida em troca de compensação, uma transação fundamentalmente limitada pelas horas do dia. Se é o segundo, você está construindo poder real, o tipo de posição estratégica que Maquiavel reconheceria como sustentável e defensável. A armadilha do trabalho duro mantém você no primeiro modelo, sentindo-se virtuoso por sua dedicação enquanto permanece estruturalmente limitado. A sabedoria maquiavélica o conduziria implacavelmente em direção ao segundo. Talvez o aspecto mais controverso e mal compreendido do pensamento de Maquiavel seja seu argumento de que o príncipe prudente deve estar disposto, quando necessário, a agir contra as virtudes convencionais. Ele não defendia a maldade gratuita, mas reconhecia que circunstâncias frequentemente colocam aqueles em posições de responsabilidade diante de escolhas onde aderir estritamente à moralidade convencional levaria à ruína, enquanto tomar ações moralmente ambíguas preservaria e expandiria seu poder. O príncipe eficaz, portanto, precisa desenvolver a flexibilidade moral para fazer o que a situação exige, não o que tratados de ética prescrevem em abstrato. Aplicando essa lógica à armadilha do trabalho duro, chegamos a uma conclusão desconfortável. Escapar dela requer a coragem de violar normas sociais profundamente enraizadas, de arriscar ser visto como preguiçoso, não comprometido ou até mesmo moralmente suspeito por aqueles que permanecem cativos da ética tradicional. Quando você começa a priorizar resultados estratégicos sobre esforço visível, quando você escolhe trabalhar menos horas, mas de forma mais inteligente, quando você deliberadamente cultiva a escassez ao invés de disponibilidade ilimitada, você inevitavelmente enfrentará críticas daqueles que ainda medem virtude por quantidade de sacrifício. Maquiavel aconselharia que você desenvolva resiliência suficiente para suportar essa desaprovação, reconhecendo-a como o preço necessário de operar de acordo com a realidade, ao invés de ilusões reconfortantes. A sociedade tem imenso investimento em manter a ética do trabalho duro, porque essa ética beneficia estruturas existentes de poder. Portanto, quando você começa a operar fora dela, quando você demonstra através de suas próprias ações que existem caminhos mais eficazes do que esforço heróico constante,
você se torna implicitamente uma ameaça à narrativa dominante. Você será acusado de não fazer sua parte, de tomar atalhos, de buscar sucesso através de meios que outros consideram ilegítimos. Maquiavel teria previsto exatamente essas acusações e aconselhado que você as ignore, ou melhor ainda, que as utilize estrategicamente para refinar seu posicionamento. A verdade difícil é que pessoas genuinamente bem-sucedidas, em termos de construção de poder e riqueza, frequentemente violam a ética do trabalho duro de maneiras fundamentais. Elas terceirizam, delegam, automatizam. Elas usam capital para multiplicar esforço. Elas exploram assimetrias informacionais e estruturais. Elas constroem sistemas que extraem valor de trabalho de outros. E então, publicamente, elas frequentemente atribuem seu sucesso a trabalho duro e perseverança, perpetuando a mesma mitologia que mantém outros aprisionados. Maquiavel reconheceria essa hipocrisia como profundamente estratégica. Você se beneficia de jogar pelas regras reais, enquanto incentiva outros a permanecerem cativos de regras ilusórias que limitam sua competitividade. Isso exige um nível de autonomia moral que poucos possuem. Requer a capacidade de definir seu próprio código de ética baseado em análise racional de consequências reais, ao invés de simplesmente absorver normas sociais convencionais. Requer distinguir entre virtudes genuínas que servem seus interesses de longo prazo e virtudes performáticas que primariamente sinalizam conformidade social. O trabalho duro, visto através dessa lente crítica, revela-se frequentemente como uma virtude performática. Ele faz você parecer bom aos olhos de outros, mas não necessariamente serve seus objetivos reais de forma eficaz. Maquiavel não tinha paciência com virtudes performáticas. Ele insistia em avaliar tudo através da lente pragmática de consequências reais. A coragem necessária aqui não é física, mas psicológica e social. É a coragem de desapontar expectativas, de ser julgado por aqueles que ainda operam sob paradigmas antigos, de potencialmente sacrificar a aprovação social de curto prazo em favor de posicionamento estratégico de longo prazo. É a coragem de admitir para si mesmo que muito do que você foi ensinado a acreditar sobre trabalho, mérito e recompensa pode ser fundamentalmente enganoso. E talvez mais difícil, é a coragem de agir consistentemente de acordo com essa nova compreensão, mesmo quando cada instinto condicionado está gritando que você deveria continuar trabalhando duro, que você deveria provar seu valor através de sacrifício, que qualquer outro caminho é moralmente suspeito. Maquiavel observou que príncipes frequentemente caíam porque não conseguiam adaptar seu comportamento às demandas mutáveis das circunstâncias. Aqueles habituados a agir impetuosamente não conseguiam ser pacientes quando a situação exigia cautela. Aqueles habituados à cautela não conseguiam ser decisivos quando a oportunidade exigia ação rápida. A flexibilidade de caráter, a capacidade de adaptar seu modo de operação ao que a situação realmente requer, ao invés do que suas inclinações naturais preferem, é uma forma rara e poderosa de virtude. Aplicada ao contexto do trabalho, isso significa desenvolver a capacidade de trabalhar intensamente quando as condições justificam, mas também de recuar, reconsiderar, priorizar e até mesmo aparentemente não fazer nada quando essas são as respostas estrategicamente corretas. A maioria das pessoas não desenvolve essa flexibilidade porque elas confundem sua identidade com suas ações. Elas são trabalhadores duros. Essa é sua autoimagem central, sua fonte de autoestima e significado. Pedir que elas considerem trabalhar menos estrategicamente é pedir que elas fundamentalmente reconstituam quem elas acreditam ser. Maquiavel
entenderia essa resistência, mas não a indulgenciaria. Ele apontaria que identidades são construções, ferramentas psicológicas que devem servir seus interesses, não prisões que o limitam. O estrategista genuíno mantém certa distância irônica de todas as identidades, pronto para assumir e descartar papéis, conforme a situação demanda. Você trabalha duro quando isso serve seus propósitos estratégicos. Você não trabalha duro quando preservar energia ou buscar abordagens alternativas serve melhor. A escolha é sempre instrumental, nunca ideológica. Esta é a lição final, e talvez mais libertadora da análise maquiavélica da armadilha do trabalho duro. Você precisa desenvolver a coragem de viver fora das narrativas convencionais sobre mérito e esforço. Você precisa estar disposto a ser mal compreendido, até mesmo condenado, por aqueles que permanecem cativos dessas narrativas. E você precisa desenvolver resiliência suficiente para manter seu curso estratégico, mesmo quando vozes internas condicionadas por décadas de doutrinação tentam puxá-lo de volta para padrões seguros, mas limitantes. Maquiavel não prometia que esse caminho seria fácil ou confortável. Ele apenas insistia que era o caminho real para aqueles corajosos o suficiente para enxergar e agir de acordo com a realidade, ao invés de ilusões reconfortantes. Há 500 anos, em uma Florença tumultuada por conspirações e guerras entre principados, um homem de pensamento afiado e olhar desencantado escreveu palavras que atravessariam séculos precisamente porque tocavam em verdades que as sociedades preferem manter encobertas. Nicolau Maquiavel não oferecia consolo moral, nem validava as crenças reconfortantes que permitem que as pessoas durmam tranquilas em suas certezas. Ele oferecia algo simultaneamente mais perturbador e mais valioso. Um espelho implacável, refletindo os mecanismos reais, através dos quais poder é conquistado, mantido e perdido. E entre suas muitas revelações incômodas, talvez nenhuma seja mais relevante para o momento presente do que sua demonstração de que esforço e resultado raramente mantêm a relação linear e justa que nos ensinaram a presumir. A armadilha do trabalho duro não é meramente um erro individual de estratégia, uma falha pessoal de alguns em ler corretamente as regras do jogo. É um mecanismo social sofisticado que opera em múltiplas camadas simultaneamente, condicionando indivíduos a medirem seu próprio valor através de sacrifício visível, legitimando estruturas de desigualdade através da narrativa meritocrática, extraindo energia máxima das massas enquanto concentra recompensas em poucos, e, crucialmente, fazendo com que as próprias vítimas desse arranjo defendam fervorosamente sua justiça fundamental. Maquiavel teria admirado a elegância desse sistema de controle, reconhecendo nele a mesma dinâmica que observou em principados medievais. Aqueles que compreendem as regras reais acumulam poder, enquanto aqueles que acreditam nas regras declaradas permanecem perpetuamente subordinados, confusos sobre por que seus esforços heróicos geram apenas retornos marginais. Mas compreender uma armadilha não é o mesmo que escapá-la. O conhecimento sem ação permanece estéril, uma curiosidade intelectual que não transforma circunstâncias concretas. Se você termina este vídeo com clareza ligeiramente maior sobre como o mundo realmente funciona, mas então retorna exatamente aos mesmos padrões de comportamento, então essa clareza servirá apenas para tornar sua frustração mais amarga, porque agora você saberá conscientemente que está preso em uma dinâmica que antes aprisionava apenas inconscientemente. A verdadeira questão diante de você não é se Maquiavel estava correto em sua análise desencantada do poder e da natureza humana. A questão é o que você pretende fazer com essa compreensão agora que ela foi oferecida.
A escolha é desconfortavelmente simples. Você pode continuar operando sob as premissas que lhe foram inculcadas desde a infância, trabalhando duramente e esperando que o universo eventualmente reconheça e recompense seus sacrifícios proporcionalmente. É o caminho seguro, o caminho aprovado socialmente, o caminho que permite que você se sinta moralmente superior, mesmo se nunca alcançar os resultados que secretamente deseja. Ou você pode aceitar o desafio maquiavélico. Desenvolver a coragem de olhar honestamente para como poder e sucesso realmente funcionam, adaptar suas estratégias de acordo com essa realidade ao invés de acordo com ilusões reconfortantes, e suportar o desconforto psicológico e social de viver fora das narrativas convencionais que mantêm a maioria aprisionada. Maquiavel nunca prometeu que o segundo caminho seria mais fácil, apenas que seria mais eficaz para aqueles dispostos a pagar seu preço em termos de clareza desencantada e autonomia moral. No final, talvez a contribuição mais valiosa que o pensamento maquiavélico oferece não seja uma receita específica de ações, mas sim uma forma de ver, uma recusa em aceitar narrativas oficiais sem escrutínio crítico, uma insistência em julgar estratégias por suas consequências reais, ao invés de suas intenções declaradas, e uma disposição para reconhecer e operar de acordo com a realidade tal como ela é, não como gostaríamos que fosse. Se este vídeo plantou mesmo uma pequena semente dessa forma de ver em sua consciência, se você agora questiona a automática um pouco mais, quando lhe dizem que trabalho duro é sempre o caminho certo, se você começa a observar com olhos ligeiramente mais críticos as estruturas que extraem seu esforço enquanto concentram recompensas em outros, então algo de valor genuíno foi transmitido. O resto depende inteiramente de sua coragem em agir de acordo com o que agora compreende. E se esse conhecimento ressoou de alguma forma, se essas palavras tocaram algo que você já suspeitava, mas não conseguia articular, deixe sua marca neste espaço, através de um comentário, compartilhando suas reflexões. Curta este conteúdo para que outros também possam encontrá-lo. E inscreva-se neste canal para continuar explorando verdades que o mundo prefere manter enterradas sob camadas de conformidade reconfortante. Afinal, como o próprio Maquiavel sabia bem, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E talvez juntos possamos construir algo que ele apreciaria. Uma comunidade de pessoas dispostas a ver claramente e agir estrategicamente em um mundo que prefere mantê-las cegas e reativas.